Olá, envolvido com Cristo, que a graça e a paz do Eterno esteja contigo. É uma alegria ter você aqui para mais uma videoaula abençoada. Se você ainda não é inscrito neste canal, aproveite agora para se inscrever. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Assim, mais pessoas serão edificadas pela palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula sobre a lição 10 do terceiro trimestre de 2025 da CPAD para a classe de jovens. O tema de hoje é a liberdade que Cristo nos deu. Vamos mergulhar nas profundas verdades da palavra de Deus, que nos ensinam sobre a fé e a coragem diante das adversidades. Para iniciar, vamos refletir sobre o nosso texto principal. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Gálatas capítulo 5 e versículo 2. Em resumo, o abandono da liberdade que Cristo nos deu tem causas desastrosas. Na lição deste domingo, estudaremos a respeito de uma situação em que os Gálatas teriam que fazer uma escolha. Ou, eles criam em Cristo e viviam pela fé, ou se firmavam na circuncisão. Veremos que a liberdade que ganhamos em Cristo pode ser removida quando decidimos substituir o Evangelho de Jesus, que recebemos pela fé, pela guarda da lei ou de preceitos que não nos foram ordenados. Os Gálatas estavam caindo da graça, porque o legalismo os atraiu. Praticar as obras da lei era pegar um desvio que os levaria para fora do caminho pretendido por Deus. Hoje, somos livres para andar no Espírito, ser guiados por Deus e usufruir das bênçãos da salvação e da adoção de filhos que recebemos. E não podemos trocar essa graça por práticas que vão exaltar a nossa humanidade e diminuir o poder do sacrifício feito pelo Senhor em nosso lugar. No Antigo Testamento, Deus se revelou como um Deus de graça e misericórdia, que demonstrava amor pelo seu povo, não porque ele merecesse esse amor, mas por causa do seu próprio desejo de ter um relacionamento pessoal com o povo e ser fiel às promessas que havia feito a Abraão, Isaque e Jacó. Livro de Êxodo, capítulo 6 e versículo 9. A justiça poderia ser descrita como obter exatamente o que merecemos. A misericórdia poderia ser descrita como Deus nos poupando das consequências e do juízo que merecemos. A graça poderia ser descrita como Deus nos concedendo favor e benefícios que não merecemos. O Novo Testamento enfatiza o tema da graça de Deus por nos ter dado o seu Filho, Jesus, que de bom grado e voluntariamente deu a sua vida por pecadores que não mereciam esse seu ato. Hoje, os cristãos continuam a receber essa graça, pela presença e orientação do Espírito Santo. O Espírito transmite a misericórdia, o perdão e a aceitação de Deus, e dá aos cristãos o desejo e a capacidade de fazer a vontade de Deus. João, capítulo 3 e versículo 16. Todo o processo e progresso da vida cristã, do princípio ao fim, dependem dessa graça. Nesta lição, Paulo trata de uma situação em que é preciso fazer uma escolha. Ou os Gálatas criam em Cristo e viviam pela fé, ou se firmavam na circuncisão. Ele mostra que a liberdade que conseguiram em Cristo pode ser retirada quando eles decidem substituir o Evangelho de Jesus, que receberam pela fé, pela guarda da lei, de preceitos que não lhes foi ordenado guardar. Os falsos ensinos tinham suas consequências. Os Gálatas estavam caindo da graça, brigando uns com os outros e dando ocasião à carne. Tópico 1. A circuncisão tem algum valor? Item 1. Estejam firmes na liberdade. Paulo orienta que os Gálatas sejam firmes, não vacilantes, na liberdade que receberam do Evangelho. Gálatas capítulo 5 e versículo 13. Era como se eles devessem assumir uma posição fortificada e por ela lutassem. Essa posição era a liberdade ofertada por Cristo, que corria o risco de ser perdida caso aderissem de vez à lei de Moisés e desprezassem o ensino do apóstolo. Toda a pregação de Paulo estaria em risco por conta do desvio doutrinário trazido por legalistas. A perseverança era mais do que ter uma atitude diante de outras pessoas, era também uma convicção que deveriam ter, de forma pessoal, pois haviam sido libertos por Cristo e tinham, pelo Evangelho, a liberdade de serem considerados filhos de Deus. Item 2. Não se coloquem debaixo de servidão. Ganhar a liberdade é difícil, mas perdê-la é fácil. Deus pôs em liberdade os filhos de Abraão, retirando-os da escravidão egípcia. Mas quando chegaram à terra prometida, por se esquecerem de Deus, acabaram sendo subjugados pelos povos que não expulsaram daquela terra. Nos dias de Paulo, os romanos subjugavam não apenas Israel, mas também outros povos conhecidos. Os Gálatas mesmo tinham os romanos como senhores, e sabiam que a liberdade que tinham não era completa.
Ao ensinarem sobre a lei de Moisés como um adicional à graça de Deus, os judaizantes acrescentavam culpa à vida dos Gálatas. Pois se esses não cumprissem os 613 mandamentos que a lei possuía, então por causa de uma única transgressão a um único mandamento, esses Gálatas seriam condenados pela lei toda. Esse é o resultado de trocar o evangelho pelas obras e pelo esforço próprio. Eles estavam entrando em uma dívida impagável, que por sinal, Cristo já havia quitado. Outra observação é a de que Paulo os responsabiliza pelo abandono da liberdade para se colocarem sob servidão. Item número 3. Guardar a lei obriga o crente a guardá-la toda. O padrão da lei é altíssimo, e quando uma pessoa não consegue guardá-la por completo, ela se coloca debaixo de uma maldição. Isso estava acontecendo com os Gálatas, por acrescentarem ao evangelho a guarda da lei. Eles estavam se colocando debaixo de uma servidão não somente desnecessária, mas não planejada por Deus. É possível que os Gálatas pensassem que, por viver uma vida antes desregrada, poderia ser interessante se submeterem a um conjunto de regras que lhes desse uma identidade, um direcionamento. Entretanto, a guarda da lei era um peso, até mesmo para os próprios judeus. Pedro, em uma reunião com outros líderes, reconheceu isso. Quando fariseus crentes exigiram a circuncisão dos gentios, que aceitaram a Jesus. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós, podemos suportar? Atos capítulo 15 e versículo 10. O problema era o pecado que a lei revelava naqueles que aguardavam. O que Paulo nos mostra é que os judaizantes ensinavam a circuncisão como algo obrigatório, mas que os Gálatas tinham a opção de não a fazer, se vos deixardes circuncidar. Gálatas capítulo 5 e versículo 2. Cabia aos crentes não caírem naquele problema. Se guardassem os mandamentos do Senhor, não precisariam passar por uma cirurgia dolorosa e desnecessária. Mais do que isso, Deus tinha como objetivo tratar com corações de carne, e não com uma marca na pele dos homens. Quantos problemas podemos evitar se simplesmente observarmos a palavra de Deus e decidirmos atender ao que estamos aprendendo? Os Gálatas é que decidiriam por essa situação. Subsídio 1. A circuncisão era o costume de cortar o prepúcio da genitália masculina como rito religioso. Os egípcios praticavam a circuncisão, assim como os amonitas, os edomitas, os moabitas e os árabes nômades. Jeremias 9, e versículo 25 e 26. Os assírios, assim como os filisteus e gentios em geral, eram incircuncisos. Juízes, capítulo 14, versículo 3. Ezequiel, capítulo 32, versículos 17 ao versículo 32. Efésios, capítulo 2, versículo 11. A circuncisão é mencionada pela primeira vez na Bíblia como sinal da aliança entre Deus e Abraão. Gênesis, capítulo 17, versículo 10. O Senhor ordenou que todo homem fosse circuncidado aos 8 dias de idade. Gênesis 17, versículo 12. A circuncisão era exigida para um homem participar da Páscoa, Êxodo capítulo 12, versículo 48, ou adoração no templo. Ezequiel capítulo 44, versículo 9. Metaphoricamente, a circuncisão vai além do sinal físico. Romanos capítulo 2, versículo 28. Em última análise, os inimigos de Deus, circuncidados ou não, serão mortos e colocados na sepultura com os incircuncisos. Livro de Ezequiel capítulo 32 e versículo 32. A circuncisão física é inútil se o coração permanece incircunciso. A circuncisão do coração é realizada quando a pessoa ama ao Senhor por completo. Deuteronômio 10, versículo 16, capítulo 30 e versículo 6. Mas os ouvidos incircuncisos são desobedientes. Atos 7, verso 51. A circuncisão realizada por Cristo ocorre quando a natureza pecaminosa é rejeitada. Colossenses 2 e verso 11. Nele, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor. O que conta é a fé que opera por amor. Gálatas capítulo 5 e versículo 6. Na Igreja do Novo Testamento, a controvérsia começou no que tange a si. Os crentes gentios deveriam ser circuncidados. Atos capítulo 15, do verso 1 ao verso 12. Evidentemente, existia um grupo que exigia a circuncisão. Tito 1 e 10. Paulo argumentou que a circuncisão não era essencial para a fé e comunhão cristã. Gálatas capítulo 6 e versículo 15. Colossenses capítulo 3 e versículo 11. Tópico 2. O fermento leveda toda a massa. Item 1. Separados de Cristo. Guardar a lei implicava uma matemática estranha: crer em Jesus e fazer a circuncisão. O resultado dessa conta era invalidar o sacrifício de Jesus.
e se colocar debaixo de uma escravidão. Como membros do corpo, os Gálatas, que deveriam estar ligados a Jesus, estavam se separando dele, e um membro separado do corpo morre. Aceitando a lei, os Gálatas renunciavam à graça. Não dava para ter os dois. Esse não era o plano de Deus. Item 2. Corrias bem. No mundo grego, a corrida era um esporte bastante praticado por atletas e soldados. Não bastava ter musculatura. Era preciso saber respirar e manter a resistência por longos percursos até chegar ao destino. Paulo afirma: corrieis bem, mas algo ou alguém os impediu. Um peso desnecessário os tirou do caminho. O corte de pele da circuncisão desviava sua confiança de Jesus para práticas humanas. Um exemplo moderno: o atleta Vanderlei de Lima, na Maratona Olímpica de 2004, foi empurrado faltando 7 quilômetros para o fim da prova, caiu de primeiro para terceiro lugar. Mesmo assim, foi honrado por sua resistência e ética. Esse episódio ilustra como forças externas podem interromper nossa corrida para a eternidade, e os Gálatas estavam permitindo isso ao desobedecer à verdade do Evangelho. Gálatas capítulo 5 e versículo 7. Item 3. O fermento. O fermento biológico é um agente levedante que, quando inserido em uma massa, a transforma dramaticamente. Tudo cresce. Na culinária, é bom. Espiritualmente, é perigoso. O fermento introduzido pelos judaizantes entre os Gálatas já estava fermentando. Uma pitada errada pode contaminar todo o entendimento e prática cristã. Subsídio número 2. É possível que os falsos mestres alegassem que Paulo ainda pregava a circuncisão, mas ele afirma categoricamente que, se esse fosse o caso, a perseguição contra ele teria cessado. A pedra de tropeço da cruz é que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo, e não por obras da lei. Paulo usa uma linguagem forte e até sarcástica, quando diz que preferia que esses mestres que perturbavam os Gálatas chegassem ao extremo de se mutilarem, em vez de ficarem exigindo que os outros fossem circuncidados. Essa expressão mostra a indignação do apóstolo com os falsos mestres e a seriedade com que ele via a distorção do evangelho. Tópico 3. Liberdade x, carnalidade. Item 1. A condenação dos falsos ensinadores. Paulo declara: eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Gálatas, capítulo 5, implica a condenação de falsos mestres. Como diz o ditado, o mal se corta pela raiz. Aqueles que perturbavam os Gálatas não ficariam impunes. Estavam atrapalhando o evangelho com legalismo. Item 2. Dando ocasião à carne. Outro perigo era usar a liberdade cristã como desculpa para satisfazer a natureza carnal. Gálatas, capítulo 5 e versículo 13. A liberdade não é para indulgência, mas para serviço. Item 3. O cuidado de uns para com os outros. A liberdade cristã deve nos impulsionar a cuidar uns dos outros. Se alguém anseia guardar a lei, que ao menos lembre o mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na igreja da Galácia, o legalismo confundiu amor e gerou conflitos. Paulo adverte: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Gálatas, capítulo 5 e versículo 15. Igual a crianças em um momento de brincadeira que começam a brigar por discordâncias, a liberdade mal usada causa destruição. Subsídio número 3. A liberdade cristã não significa libertinagem. Ela não é um passaporte para o pecado, mas uma oportunidade para servir a Deus e ao próximo em amor. Paulo mostra que toda a lei se resume em um só mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O problema dos Gálatas era que, em vez de viverem essa liberdade no amor, estavam se mordendo e devorando uns aos outros. Ou seja, estavam em constantes conflitos e contenda. Isso é um perigo real para qualquer comunidade cristã. Se o amor não prevalecer, a liberdade pode se tornar motivo de destruição mútua. A carta aos Gálatas nos lembra que não podemos somar nada à obra da cruz. A tentativa de acrescentar práticas humanas como condição para a salvação invalida o sacrifício perfeito de Cristo. Paulo foi enfático: a liberdade cristã não é um passaporte para o pecado, mas um chamado para vivermos em amor, servindo uns aos outros. O fermento dos falsos mestres quase contaminou toda a comunidade da Galácia, mas a palavra apostólica os advertiu de que o caminho é um só: a graça. A verdadeira liberdade encontra plenitude quando é exercida sob a direção do Espírito, em amor e cuidado mútuo. Que aprendamos com esta lição a não cair nas armadilhas do legalismo nem da libertinagem, mas a caminhar no equilíbrio do Evangelho, firmes em Cristo, livres na graça e comprometidos com o amor. Muito obrigado por acompanhar esta videoaula. Que Deus abençoe a todos e que possamos viver a verdade de Cristo em nosso dia a dia. Até a próxima. Shalom.
envolvidos com Cristo.